Olá, eu sou o professor Fabrício Pantano e começa agora mais um programa de aperfeiçoamento da Comissão de Avaliação FAEMA, o PROACAF. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, para dar início ao nosso programa de capacitação, me veio à mente o que seria a avaliação na visão de um projeto político-pedagógico. E olha lá o que nós encontramos, que a avaliação é desenvolvida de forma contínua, sistemática e cumulativa, respeitando as características individuais, pois cada um aprende em tempo e ritmos diferentes. O conhecimento não é um produto acabado, e sim um processo que está sendo reformado, repensado e vem se adequando à nossa realidade. A partir daí, me pergunto, qual é o papel do professor? O professor é mediador do processo de reconstrução do conhecimento. E, visando nisso, ele precisa possibilitar o acesso às ferramentas necessárias para que o aluno possa elaborar uma nova forma de compreensão de sua prática social e de seus vínculos com a prática social global. É nessa fase que o professor precisa trabalhar a sua relação com o desejo de saber, desejo de ensinar, e isso exige uma leitura plural de si, tanto filosófica como antropológica, psicanalítica, sociológica. Ou seja, o professor é um multireferencial. O sujeito professor, então, precisa colocar-se também em questão, autoavaliando-se, autoquestionando-se e saber qual é o seu papel no instituído e como instituinte. É nessa fase que nós encontramos um dilema, conhecido aí como o dilema da seletividade. Ou seja, o que é isso? Pensa comigo. Quem aprendeu é aprovado. Quem não aprendeu é reprovado. Concorda? Pergunta-se, qual é a função da avaliação, então? Ou qual é o tipo de avaliação adequado para isso? De uma maneira geral, há 3 tipos de avaliações associadas, dentre elas suas funções. Nós temos a diagnóstica, a formativa e a somativa. Nesse esquema, nós temos a avaliação como norteadora, nas 3 fases de ensino-aprendizagem, antes, durante e depois do processo de ensino. Antes do ensino, encontramos a fase inicial, onde a avaliação pode ser trabalhada de uma forma coletiva, propondo diagnósticos para ter conhecimento de qual é o nível científico que os nossos alunos possuem. A partir de então, norteando-os para o processo de educação formal, processo de educação formativa, que é durante o processo de ensino-aprendizagem. É a partir daqui que o professor, como norteio na avaliação diagnóstica, consegue iniciar o processo de educação. Logo, após esse processo, encontramos a avaliação somativa. E é aqui que as coisas se complicam. Por quê? A avaliação somativa acontece no final do processo e ela tem como consequência a atribuição de notas. Ou seja, a avaliação ela pesquisa a qualidade do resultado. Entretanto, nós podemos ter como que a função da avaliação é garantir um sucesso ou diagnosticar e sinalizar de forma positiva ou negativa os resultados aferidos pelo conhecimento científico dos nossos alunos. A avaliação diagnóstica coloca em evidência os aspectos fortes e fracos de cada aluno, onde ela fornece ao educador informações importantes para que possa pôr em exercício a idealização de conceitos, teoremas e o conteúdo de uma forma adaptada às suas características. A avaliação formativa acontece quando o educador acompanha o estudante metodicamente ao longo do processo, podendo saber em determinados períodos o que o aluno já aprendeu e, em face dos corpos indicados, numa análise crítica da educação tradicional, o que já foi trabalhado. E é a partir daí que o professor pode intervir ou avançar. Como fechamento das avaliações, encontramos a fase da avaliação somativa. Lembra que ela acontece no final do processo e tem a função de atribuir notas. Mais uma vez,
o dilema da seletividade. Quem aprendeu é aprovado, quem não aprendeu é reprovado. O que é a avaliação somativa? É nessa modalidade que ocorrem durante o processo de ensino-aprendizagem ocorrido, seja no período anual, semestral, bimestral, ciclo ou curso. No nosso caso, são as avaliações, de uma forma interna, quanto instituição, e de uma forma externa, quanto uma avaliação em larga escala, o ENAD. Qual é o objetivo da avaliação somativa? Essa modalidade avalia e sintetiza as aprendizagens dos alunos, tendo por base critérios gerais. Mas quais as suas características? A sua principal característica é a capacidade de, além de informar, situar e classificar o avaliado, tendo a perspectiva de conclusão e evidência, pois ela acontece no final do processo. Ou seja, a característica dela é aferir de forma positiva ou negativa o diagnóstico dos resultados. E para fechar, nós temos que as considerações por Marco Aurélio da Silva. E na sua visão, ele vê que a avaliação é um processo natural que acontece para que o professor tenha uma noção dos conteúdos assimilados pelos alunos, bem como saber se as metodologias de ensino adotadas por ele estão surtindo efeito na aprendizagem. O importante é entender que avaliar não consiste somente em fazer provas e dar nota. Avaliar é um processo pedagógico contínuo, que ocorre dia após dia, buscando corrigir erros e construir novos conhecimentos. Bom, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.